Boa noite a todos. Então, o tema de hoje vai ser as instruções aos discípulos. Então, nós vamos ver o que Jesus falou para os seus discípulos quando ele enviou-os pela primeira vez em missão. O texto do Evangelho está lá em Mateus 10, 5, 14. Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou, dizendo: Não ireis pelo caminho dos gentios, nem entrareis em cidade de samaritanos, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. E indo, pregai, dizendo: É chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça dai. Não possuais ouro, nem prata, nem cobre, em poços cintos, nem alforjes para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem bordão, porque digno é o operário do seu alimento. E em qualquer cidade ou aldeia em que entrardes, procurai saber quem nela seja digno e hospedai-vos até que vos retirareis. E quando entrardes em alguma casa, saudai-a. Se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Mas, se não for digna, torne para vós a vossa paz. E se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Então aqui, Jesus reuniu os seus discípulos e enviou então em missão. Foi a primeira missão deles. Mas o que é discípulo? Tem discípulo e discípulos de Jesus. Tem diferença? A Enciclopédia Portuguesa e Brasileira diz que discípulo é aquele que, com um mestre, aprende alguma ciência ou arte, dele recebe os conhecimentos de uma doutrina. Então, um aluno é um discípulo, seja qualquer área. E discípulos de Jesus. Lá no dicionário bíblico Mackenzie, ele diz que os evangelhos chamam os discípulos aqueles que seguiam de perto a Cristo. Em primeiro lugar, os 12 apóstolos. Depois, outros 72 que mandava adiante de si aos lugares onde tencionava pregar. Esse 72 é falado lá em Lucas 10. Em sentido geral, também eram chamados discípulos os que acreditavam em Cristo e se propunham seguir sua doutrina, instruídos por ele ou pelos apóstolos e evangelistas. Então, discípulo é aquele que aprende com um mestre o que ele tem para ensinar. E melhor mestre que Jesus não existia. E agora, a gente ouve muito nos evangelhos falar discípulo e apóstolo. Tem diferença? Tem. Discípulo na Bíblia vem do grego e significa aprendiz, aluno ou pupilo. Então, basicamente, um discípulo é uma pessoa que se dispõe a aprender de alguém, ou seja, um estudante que se submete ao ensino de um mestre. E apóstolo também vem do grego e indica uma pessoa que é enviada por alguém com um tipo de delegado ou mensageiro. Em outras palavras, o apóstolo é um representante de outra pessoa que age sob a ordem e a autoridade de quem o enviou. Então, em resumo, o discípulo é um aprendiz, enquanto o apóstolo é alguém preparado e enviado numa missão como representante de uma autoridade superior. Portanto, uma aplicação prática, antes de ser apóstolo, é preciso ser discípulo. Primeiro é preciso aprender, ter o preparo adequado para desempenhar uma missão de forma apropriada.
Por isso que aqueles 12 discípulos que Jesus chamou por primeiro, uma primeira parte eles são chamados de discípulos, e depois eles passam a ser apóstolos, porque eles aprenderam e saíram em missão para pregar o que Jesus pedia. E Jesus, lá no livro Boa Nova, de Chico Xavier, nos fala então de Jesus quando chamou esses discípulos, né? Esses 12 discípulos. Frequentemente era nas proximidades de Cafarnaum que o mestre reunia grandes comunidades dos seus seguidores. Numerosas pessoas o aguardavam ao longo do caminho, ansiosas por lhe ouvirem a palavra instrutiva. Não tardou, porém, que ele compusesse o seu reduzido colégio de discípulos. Depois de uma pregação do novo reino, chamou os 12 companheiros, que desde então seriam os intérpretes de suas ações e seus ensinos. Eram eles os homens mais humildes e simples do lago de Genezaré. A maioria das parábolas de Jesus, a gente ouve ele falando à beira do lago, né? Ele sentava e reunia multidões a céu aberto. E numa dessas pregações foi que ele chamou carpinteiros, pescadores, para se unirem a ele, os primeiros 12 discípulos, né? E esse trabalho com Jesus, Divaldo Franco, no livro Estudos Espíritas, nos fala que, através do trabalho, a abnegação, do qual não decorre troca nem permuta de remuneração, ele, o homem, se modifica a si mesmo, crescendo no sentido moral e espiritual. E no dicionário bíblico, Mackenzie nos fala das relações de Jesus com seus discípulos, que não era uma relação igual era os discípulos dos rabinos, né? Que os judeus tinham os sacerdotes e os rabinos que ensinavam eles. Jesus ensinava de uma maneira diferente. Jesus pedia uma adesão muito maior do que os judeus, o judaísmo. O seu discípulo deveria estar disposto a abandonar pai, mãe, filho, filha, tomar a sua cruz, dar a sua vida no seguimento a Jesus. Como seu mestre, os discípulos deveriam abandonar suas casas, ficando sem ter onde repousar a cabeça. Em outras passagens do Evangelho, a gente vê bem isso aí que Jesus diz, né? Vem, segue-me, abandona teu pai, tua mãe, toma a sua cruz e me segue. Bem diferente do judaísmo, onde os rabinos e os sacerdotes apenas pediam para que eles seguissem as leis. E no Espiritismo a gente teve várias pessoas que fizeram isso, né? Tomaram o Espiritismo como a sua missão, né? Chico Xavier, Divaldo Franco, Allan Kardec, né? Tinham as suas famílias, mas levavam o Espiritismo afinco, né? Como Jesus pediu para os discípulos quando foram instituir o cristianismo nas devidas regiões que eles iam pregando, né? E as instruções, então, que a gente ouviu agora, nós vamos ver que foram bem claras nos trechos da parábola. Jesus divide elas em assuntos, ou seja, aonde eles deviam ir, o que eles deviam fazer e como eles deviam fazer essas missões. Então, aonde eles tinham que ir? Não ireis pelos caminhos dos gentios, nem entreis em cidade de samaritanos, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Para nos sintonizar, então, gentios eram judeus, mas que não aderiam à religião judaica, nem às leis judaicas. Eles tinham outras religiões. Alguns moravam ali mesmo em Jerusalém, outros moravam em vilarejos e cidades ao redor. Eles eram politeístas, ou seja, eles tinham vários deuses. Eles não seguiam nada da lei judaica, né? Que os discípulos de Jesus, antes de seguir Jesus, seguiam a lei judaica, né? O judaísmo.
Cidade dos samaritanos é a Samaria, né? A Samaria é uma parte que ficava ao norte de Israel, que foi uma separação que teve uma época. Ficou Israel ao sul e Samaria ao norte, com algumas tribos, das 12 tribos de Israel. Eles se separaram porque eles não concordavam com algumas leis que os sacerdotes e os rabinos vinham impondo no judaísmo. Então, como eles não aderiram a essas novas leis, eles se separaram. Eles eram judeus, seguiam o judaísmo, mas com algumas diferenças. E as ovelhas perdidas da casa de Israel eram os judeus. Só que não aqueles judeus fervorosos que frequentavam as sinagogas, que ouviam os rabinos, os sacerdotes. Essas ovelhas perdidas, eles estavam insatisfeitos com o que os sacerdotes faziam, com o que eles pregavam, que vinha de Roma, muitas vezes contra a lei judaica. Os sacerdotes se seguiam e obedeciam muitas vezes Roma. Então essas eram as ovelhas perdidas. Eram os judeus que não frequentavam mais as sinagogas e não aderiam mais a essas leis que os sacerdotes vinham impondo. Então, caminho dos gentios, lá naquela época, era umas religiões diferentes. Hoje a gente tem, né, múltiplas religiões, né? Não é só dentro mesmo do catolicismo, a gente tem, do cristianismo, a gente tem o catolicismo, tem o luteranismo, tem os evangélicos, que tem várias igrejas também. E esses gentios, né, muitos são materialistas, muitos descrentes por convicção ou por espírito do sistema, encontram-se num estágio evolutivo onde as sensações de matéria lhes satisfaz o sentido e nada mais desejam. Então, naquela época, esses gentios, eles seguiam aqueles deuses, como a gente viu lá na época de Moisés, que seguiam os bezerros do ouro, quanto mais material, melhor. Esses eram os gentios daquela época, que tinham outras religiões que seguiam vários deuses, o deus da riqueza, o deus do amor, o deus da bonança, o deus da saúde. Para cada coisa eles tinham um deus, né? Os samaritanos daquela época eram os discutidores religiosos, né? Os dissidentes e polêmicos. Eles viviam à parte, não se misturando com os que pensam de forma diferente. Valorizam união e paz entre as criaturas. Hoje também a nossa religião cristã teve vários dissidentes, né? Dos católicos veio o luterano, depois foi criados os evangélicos, os protestantes, dentro dos protestantes foram criadas várias igrejas evangélicas, né? Porque não concordavam com algumas regras, foram criando outras igrejas, né? Então, assim como era naquela época, temos hoje também. E as ovelhas perdidas da casa de Israel, que eram os judeus perdidos, sem respostas às suas indagações íntimas, aos seus anseios de crescimento espiritual. Hoje, quantas ovelhas perdidas a gente tem, né? Que se dizem espíritas, mas não estudam, não frequentam, não agem como espíritas. Quantos se dizem católicos, mas não frequentam a Igreja Católica, porque não concordam muitas vezes com as novas regras, né? E são descontentes porque muitas vezes acontece o quê? Agora me fugiu a palavra. Uma desgraça de doença, uma desgraça financeira. Eles não encontram respostas nas religiões que eles estão. E o que eles fazem? Ficam perdidos, não vão mais, procuram respostas e não acham. E muitas vezes a gente ouve falar que aqui no centro espírita, muitos vêm procurando respostas que não achou em outras religiões que passou. Alguns passaram por várias, outros passaram por uma, né? Foram batizados em uma igreja evangélica, em uma igreja católica, e com o tempo não conseguiu achar respostas, procurou o espiritismo para tentar achar explicações, né? Então, essas são as ovelhas perdidas que a gente tem hoje, né?
E por que então que Jesus disse para os seus discípulos, né, para ir em tal lugar e não ir em outros? Né? Por que essa indicação dele? É bem simples, porque os seus discípulos não possuíam condições de debater com as religiões que existiam na época. Eles eram judeus, eram pessoas humildes, não tinham muito o dom da palavra. Como é que eles iam debater com os samaritanos que já tinham sido dissidentes do judaísmo? Como é que eles iam debater com gentios que acreditavam em crenças totalmente diferentes? Então, por isso que Jesus mandou as ovelhas perdidas, que eram judeus como eles, conheciam a lei judaica como eles, e estavam lá quietos no seu canto. Ali a conversa seria mais amigável. E também era a primeira missão deles. Então eles não tinham tanta preparação, né, para enfrentar essas outras religiões. Por isso, então, que Jesus encaminhou apenas para as ovelhas perdidas. Porque era a primeira missão, era um teste. Vai aonde é mais amigável. Com o tempo, o cristianismo foi crescendo, porque daí eles foram conseguindo ir a outros povos, como a gente viu ao longo dos anos, né? Que o cristianismo foi se difundindo. A gente viu então aonde eles deviam ir. E agora vamos ver o que eles deveriam fazer. E indo pregai, dizendo, é chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebestes, de graças dai. Então o que eles deviam fazer? Seguir o exemplo de Jesus. Limpar, curar, expulsar demônios, tudo o que Jesus fazia nas suas pregações. E Jesus, nas suas pregações, ele não só mostrava os exemplos com palavras, ele mostrava com exemplos, melhor dizendo, né? Não era só falando, ele fazia o que ele pregava, né? E a proposta de Jesus, então, era atender a todos, doentes da alma e doentes do corpo, leprosos com doença, enfermos, doenças, expulsar os demônios, curar eles, o espírito, que estavam com demônios no espírito, que a gente vê hoje no espiritismo, a obsessão, são espíritos inferiores que nos obsediam. Então a gente precisa também hoje, né, expulsar os demônios. Como? Com um esforço de asepsia mental, perseverante, paciente, na seleção dos próprios pensamentos. Se nós elevar o nosso pensamento, esses demônios, esses espíritos obsessores, não vão nos atacar, porque eles estão numa vibração inferior. E assim a gente lembra então a orientação do Evangelho segundo o Espiritismo, que diz: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas inclinações más. E curar os leprosos. Hoje, onde é que estão os nossos leprosos? Hoje, lepra, dificilmente a gente ouve falar. Mas a gente tem os leprosos nas ruas, abandonados. Tem doentes abandonados em asilo, em hospitais. Tem idosos em asilos. Então, esses é os que a gente tem que ajudar hoje. E os enfermos em hospitais, enfermos da nossa família, né? Muitas vezes a gente não auxilia, né? Os enfermos que vêm ao centro espírita, né? Muitas vezes pedindo ajuda para a sua saúde do corpo e também para a sua saúde espiritual, né? E também expulsar os demônios, como eu falei, elevar o nosso pensamento para que aqueles irmãos obsessores não nos ataquem, que a gente estando numa vibração superior, eles não chegam até nós, né? E para finalizar o que eles deviam fazer, Jesus recomendou: de graça recebestes,
de graça dai. Ou seja, toda a doação deve ser espontânea sem qualquer tipo de recompensa. Jesus não cobrava nada pelas ações dele. E os discípulos também não deveriam cobrar nada. Os padrões materiais do mundo hoje nos fazem desejar receber algo sempre, por qualquer coisa que a gente faça. Qualquer benefício, qualquer favor, a gente espera receber algo em troca. E Jesus disse, de graça recebeste, de graça dai. A gente vê hoje muitas igrejas cobrando para atender os seus fiéis. Vê videntes cobrando para ler sortes, né? Tudo contra o que Jesus pediu. Tu recebeu esse dom de graça, então dê esse dom de graça. E aqui a gente vê que o Espiritismo está aberto para acolher a todos, sem cobrar nada, sem pedir nada em troca, apenas que se aprenda, estude para que cresça moralmente, né? Com o ensino e a ajuda de graça. E agora a outra parte, como fazer? Aonde a gente já viu o que fazer e agora como fazer. Não possuais ouro, nem prata, nem cobre em vossos cintos, nem alforjes para o caminho, nem duas túnicas, nem sandálias, nem bordão, porque digno é o operário do seu alimento. Então, aqui Jesus desvincula toda a missão deles de receber algo em troca, né? Todo o trabalho espiritual de qualquer recompensa, seja financeira ou seja de outra espécie, quando afirma, não possuais ouro, nem prata, nem cobre em vossos cintos. Tudo de graça. E os bens materiais são valores necessários ao contexto vivencial da humanidade, no plano físico. Por serem imprescindíveis, deles necessitamos. O que pesa, na verdade, é o apego e a forma de utilização desses bens. Então, a gente tem que se preocupar com o bem-estar, com o lado espiritual, e não se preocupar com o lado material. A gente viu e teve vários exemplos que sempre a gente recebe algo em troca, mesmo que não peça, mesmo que não cobre, sempre o que é necessário a gente recebe, né? Às vezes demora um pouco, mas sempre recebemos. Então, primeiro, sempre nos preocupar com o lado espiritual e para não perder essa essência, deixamos o lado material para depois. No livro Boa Nova, aqui, Chico Xavier nos traz que Judas questionou Jesus. Judas indaga sobre a contribuição de algum dinheiro. Jesus contemplou serenamente e redarguiu. Será que Deus precisou das riquezas precárias para contribuir às belezas do mundo? Em meio da surpresa geral, Jesus, depois de uma pausa, continuou. No entanto, Judas, embora eu não tenha qualquer moeda no mundo, não posso desprezar o primeiro alvitre que nos contribuirão comigo para a edificação do reino do meu Pai, no espírito das criaturas. Põe em prática a tua lembrança, mas tem cuidado com a tentação das posses materiais. Organiza a tua bolsa de cooperação e guarda contigo. Nunca, porém, procures o que ultrapasse o necessário. Então, sempre a gente vai ter o necessário. Na outra parte desse trecho, Jesus mostra novamente aonde, o que e como eles deviam fazer quando entrassem em alguma cidade, então. Aonde eles deveriam ir, em cidade ou aldeia que entrar. Procurar saber quem nela seja digno e hospedai-vos aí até que vos retireis. Quando entrardes em alguma casa, saudai-a. Se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Se não for digna, torne para vós a vossa paz. Se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudi o pó dos vossos pés.
no Evangelho segundo o Espiritismo, então, nos fala dessa caridade que os discípulos deveriam fazer. Então, a caridade sublime que Jesus ensinou também consiste na benevolência de que useis sempre e em todas as coisas para com o vosso próximo. Podeis ainda exercitar essa virtude sublime com relação a seres para os quais nenhuma utilidade terão as vossas esmolas, mas que algumas palavras de consolo, encorajamento, amor, conduzirão ao Senhor Supremo. Torne para vós a vossa paz. É da lei. A doação do bem produz recebimento do bem. Não existe na vida ganhos e perdas, assim ação e reação. Causa e efeito. As ações boas ou más voltam para nós acrescidas das vibrações de natureza semelhante. Ainda que bem intencionados, não devemos menosprezar a ponderação no ato de ajudar, evitando nos guiar por impulsos ou emoções intempestivas. A ausência de esclarecimento, de controle emocional, impõe restrições ao exercício da caridade. O benfeitor esclarecido sabe operar com humildade, sem exigências ou constrangimentos, garantindo em quaisquer circunstâncias a paz que cultiva nas bases do entendimento e da compreensão. Então, aonde eles desejassem a paz, se aquela casa merecesse, ela receberia a paz. Aonde eles conversassem, tentassem pregar a palavra de Jesus, se eles fossem bem recebidos, aquela casa seria bem abençoada. Agora, se eles fossem mal recebidos, eles simplesmente sairiam, não fariam nada, porque a lei de ação e reação agiria sobre aquelas pessoas. Se eles agissem mal, os discípulos não deveriam agir mal. Deixar que a lei de Deus agisse. Para aqueles que eles agissem bem, eles receberiam a paz. Aonde eles não o recebessem bem, eles deveriam sair e procurar outros que desejavam ser auxiliados. Na causa de Deus, a fidelidade deve ser uma das primeiras virtudes. Sua dedicação nos cerca os espíritos desde o primeiro dia. Escolhendo o caminho menos feliz, teremos problemas. Mas se escolhermos o caminho reto da porta estreita, também teremos percalços. Contudo, o resultado é diferente. Neste sentido, não devemos pensar no Deus que concede, mas no Pai que educa. Não no Deus que recompensa, e sim no Pai que aperfeiçoa. Daí se segue que nossa batalha pela redenção tem de ser perseverante e sem trégua. Isso está lá no livro Boa Nova. Então, o discípulo deve crer na misericórdia infinita de Deus. Sem essa confiança no divino poder do amor, nada conseguirá na escalada evolutiva, porque sempre estará defendendo os seus interesses particulares em detrimento dos interesses do Criador. Qual dessas orientações deixadas por Jesus você já procura colocar em prática? E como? Então, tenhamos todos uma ótima semana, que Jesus nos abençoe, que a gente possa então seguir essas instruções, né? Sempre pensando mais no lado espiritual do que no lado material. Como a gente viu, o necessário, Jesus sempre nos concederá. Que assim seja.